Despertando a consciência. Esta é a nossa nova plataforma. Nova, não tão nova assim, né? Mas é nova, porque a gente está sempre renovando, estamos sempre começando as coisas mudando sempre para poder crescer e desenvolver o nosso trabalho. Para os estudos que fazemos voltados para a saúde e para a espiritualidade, sabendo que a espiritualidade e a saúde são duas vertentes do nosso interesse, do nosso conhecimento, que estão ligadas intrinsecamente uma com a outra. Não há possibilidade da gente ter saúde sem ter espiritualidade e ter espiritualidade sem ter saúde também não funciona. A coisa, essa dualidade espiritual e material ligada à saúde, quer dizer, a saúde material, porque a saúde, na realidade, a saúde integral é a saúde também do espírito, não é? Nós somos seres espirituais, como dizia o grande teólogo da Igreja Católica, Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Ele dizia que nós não somos seres materiais vivendo experiências materiais, né? Vivendo experiências espirituais, mas nós somos seres espirituais vivendo algumas experiências materiais, né? Então, essa era a visão dele, e eu fiz agora uma revisão da vida dele e fiquei encantado, porque encontrei um filme, né? Uma coisa que trata da vida dele com uma profundidade muito grande e com um carinho muito grande, mostrando realmente o grande homem que ele foi, além de ser um grande cientista, porque do ponto de vista da antropologia, ele fez grandes descobertas e ajudou demais a ciência no sentido de fazer com que as pessoas pudessem compreender bem o processo evolutivo, né? Quer dizer, e, coitado, passou por uma dificuldade muito grande, porque essa briga de criacionismo e evolucionismo e tal, essa coisa, isso levou, sempre é uma briga que não tem fim, né? Tá sempre havendo essa briga, e essa briga é uma briga inútil, porque ciência e espiritualidade, ou ciência e religião, são coisas que não tem como separar, né? São fatores que estão intimamente ligados e uma coisa depende sempre da outra. Eu hoje estou sem a minha transmissão, na qual eu tenho a própria transmissão, eu recapto, quer dizer, eu tenho o retorno para mim aqui, eu estou sem meu retorno, né? Eu estou sem meu retorno. Infelizmente, hoje não foi possível fazer a conexão, porque a máquina tinha parado da última vez, se eu cheguei a falar com vocês, que a máquina tinha acabado a bateria. E depois que ela acabou a bateria, ela não voltou, entrou deu uma pane aqui, e eu fiquei sem possibilidade de acessar. Mas na próxima vez, na sexta-feira, eu já vou estar com isso tudo de volta aqui. Então, essa ideia da gente estudar espiritualidade e saúde é uma ideia que eu acho que tem funcionado bem, tem ajudado muitas pessoas a se compreenderem, a compreenderem a si mesmos e a poderem avançar no sentido de se melhorarem, não só como pessoas, mas também como ser humano encarnado que precisa ter o seu corpo são, embora tenha doenças. A gente pode ter doenças e não ser doente. E tem gente que não tem doença nenhuma e vive doente. Então, essa questão é bom que a gente relembre isso, né? A gente pode ter doenças, mas por isso não precisa ser doente.
né? E a gente pode não ter doença nenhuma e e estar sempre doente. Eu, por exemplo, tenho muitas doenças, mas sou uma pessoa saudável, né? E já cheguei a uma idade provecta e bem de saúde, quer dizer, posso dizer que tenho uma saúde razoavelmente boa, né? Muito bem, então hoje nós vamos fazer um passando assim meio rápido, trazendo um material que me foi fornecido. Olha só, eu queria acusar aqui a presença da Janete, da Elane, né? Da Vera Lúcia, que estão conosco aí. Eu estou sem o retorno, mas estão recebendo aqui as informações. Tem alguém que eu esqueci, e apareceu aqui, mas apagou, mas eu esqueci, eu acho. Está aí também a Sinara, a Vera Lúcia Machado, né? A Leia Brum também está aí com a gente. Ah, que bom. Então, estamos todos juntos aí. Depois eu vejo o chat de vocês, porque eu estou sem o retorno. Hoje eu estou sem o retorno. Mas tudo bem. Aí depois eu vou acompanhar. E se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma proposição, eu posso depois fazer referência no próprio WhatsApp, lá no grupo, ou mesmo aqui na próxima vez que estivermos juntos. Então, vamos falar hoje sobre a saúde tiroidiana e vamos utilizar o material de uma nutricionista que o nosso doutor Micael costuma chamar de faixa preta. Quer dizer, faixa preta que é aquela questão das faixas desportivas, né? Tem faixa branca, faixa amarela e tal, faixa isso, faixa aquilo. E tem o faixa preta, que é aquele que é o último grau, né? Daquele esporte. No jiu-jitsu tem, no judô tem, essas coisas todas tem essas, essas nuances, né? E black belt, é isso aí, black belt. É black belt mesmo, cinturão preto. Então, essa moça que a gente vai usar os diapositivos dela é um black belt, é uma faixa preta da nutrição, a nutricionista funcional de São Paulo, doutora Luciana Becker. Ela é muito boa. Então, nós vamos pedir para o nosso amigo Carlos, nós vamos falar da tireoide e vamos revisar algumas coisas que nós já vimos, mas que são importantes, né? É, imagina só. Pois é importante a gente revisar. Então tá aí, ó, primeiro slide da doutora Luciana Becker, saúde tiroidiana, os marcadores do laboratório e por que a gente precisa fazer suplementação. Muita gente fica assim, mas doutor Jorge Pio, o senhor é, é o doutor Jorge Pio, o senhor é alergista? A pessoa diz assim, mas meu amigo, eu sou médico, eu sou médico. Médico quer dizer que você é médico de tudo, você não é médico daqui e dali. E a tireoide é uma glândula que sofre muito impactos com os problemas imunológicos. A imunidade, atinge a tireoide e cerca de 90%, 80%, 90% dos pacientes que têm alergia do tipo 1, isso é a minha experiência, o que eu tenho observado na minha clínica. 80%, 90% tem tireoidite de Hashimoto, que é um tipo de tireoidite gerada por autoanticorpo, quer dizer, a pessoa produz um anticorpo contra a tireoide. É um processo imunológico, porque eu sou alergista e sou imunologista. E não existe alergista que não seja imunologista. Então, nós somos imunoalergistas, vamos dizer assim, se a gente quiser ser mais precioso. Então, nós vamos mostrar a posição e os diapositivos da aula da doutora Luciana Becker aqui para que vocês tenham uma visão que será muito interessante. Esse primeiro diapositivo que está aí na tela, vocês vão ver
que aí está aparecendo, ó, lá em cima, nós temos lá, ó, a parte ligada com o mesencéfalo, né? A parte superior, ou seja, intermediária do cerebral, né? Onde nós temos o hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma estrutura nervosa dentro da caixa craniana que é responsável pelas as questões geradas pelos nossos desejos. Por exemplo, a fome, né? Um princípio visceral, né? A sede, o desejo sexual, a tendência a entrar em transe hipnótico ou transe mediúnico, tudo isso está lá no hipotálamo. O hipotálamo é regente disso e trabalha junto com a epífise, com a glândula pineal, né? Que é uma glândula que rege o nosso sistema de claro e escuro e produz a função no nosso corpo, que está relacionada com o ciclo chamado circadiano. O que é isso, ciclo circadiano? É o ciclo que diz para você que está na hora de dormir, que está na hora de acordar, que está na hora de comer, que fala para você se você já está cansado, tem que parar um pouco para descansar. Diz para você, está na hora de beber água, vamos beber uma aguinha. Controla a nossa vida de maneira nas nossas funções viscerais. Então, é lá do hipotálamo que vem um hormônio, como nós vamos ver, que vai atuar sobre a tireoide. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas veja, volta, deixa eu ficar nisso aí um pouquinho. Veja só, aí vocês estão vendo, está lá o pulmão, o aparelho digestivo, está ali ó, as gônadas, o aparelho, está lá os rins, né? A parte de eliminação, tudo isso regido pela tireoide. A tireoide é uma glândula maestra, ela é uma espécie de regente da saúde do corpo, né? Vamos para o próximo agora. Agora sim. Então, vocês vão ver, aí está aí, ó, a tireoide parece uma borboleta, tem uma forma de duas asas, está ali, está aqui, bem aqui no pescoço, no pomo de Adão, em cima do pomo de Adão. E a gente pode palpar a tireoide mandando a pessoa engolir. Engole, a pessoa engole e faz aquele movimento de subida e descida, e você sente a tireoide passar na sua mão. E você pode saber se a tireoide está grande, está pequena, se ela está normal ou não. Então, ela é uma regente metabólica que está ali. E a função dela tem funções incríveis. Por exemplo, a detoxicação. O que é detoxicação? É retirar os tóxicos, né? As coisas que estão envenenando o nosso organismo e estimulando a produção de glutationas. As glutationas também são substâncias protetoras do nosso organismo. E ela também trabalha na biogênese mitocondrial. Já falei aqui da mitocôndria, eu falei aqui da respiração e disse para vocês que há um metabolismo intermediário na qual a digestão, quer dizer, o alimento que a gente ingere, ele vai ser processado pelo aparelho digestivo e vai ser jogado na corrente sanguínea, vai entrar na célula, né? E vai, sob a forma de glicose, e vai sendo desdobrado gradativamente. Um dia eu vou mostrar isso com detalhe para vocês, até chegar lá numa partícula da célula chamada mitocôndria, que é uma espécie de usina de força do organismo. Nós precisamos cuidar das nossas mitocôndrias. O Sérgio Felipe tem uma brincadeira que ele faz, ele diz assim: respira fundo, enche o pulmão, solta, agora enche de novo. Aí, se você está sentindo as suas mitocôndrias lá no fundo, a gente não está sentindo mitocôndria nenhuma, a gente nem sabe direito o que é a mitocôndria. A mitocôndria
é uma partícula que nós herdamos da nossa mãe, a parte genética dela vem da nossa mãe, né? Então, a nossa energia vem da nossa mãe, não é do pai, não. Porque o gene do pai está no rabinho do espermatozoide. Quando o espermatozoide entra na célula ovular para fazer a célula ovo, né, que vai dar início aos desdobramentos, que vai formar o embrião, que vai ser o novo ser, na parte material, a parte física desse novo ser que está sendo construído ali, né, aquele ato de amor. Então, o rabinho do espermatozoide fica lá fora. O gene do homem, do pai estava ali. E o da mãe está lá dentro do óvulo. Então, a mitocôndria vai herdar aqueles genes da nossa mãezinha. Então, a nossa casa de força, a nossa energia, vem da nossa mãe. Olha que coisa maravilhosa, né? A importância da mãe, a gente já sabia que era importante, mas não sabia que ela é tão importante que ela é responsável pela nossa respiração, né? Então, além disso, quer dizer, ela ativa a PGC, né? Que induz a produção de novas mitocôndrias, quer dizer, a gente vai renovar as mitocôndrias através da ação dos hormônios tiroidianos. São eles que vão nos fazer produzir isso, não é? Vai regular o ciclo circadiano, do qual falei. Quer dizer, a ideia de claro e escuro, fazer você poder dormir, acordar disposto, produzir, etc. Então, regula o ciclo circadiano. E esses hormônios tiroidianos também eles estão envolvidos no catabolismo, no metabolismo, catabolismo, principalmente catabolismo, quer dizer, eliminação das proteínas e da glicose. Se a pessoa não tem uma boa tireoide funcionante, ela pode começar a não ter insulina. E ele pode começar a fazer o açúcar no sangue começar a subir. Muitas das alterações ligadas ao pâncreas, quer dizer, que a gente acha que é o pâncreas que não está funcionando bem, não é culpa dele, é porque ele não está recebendo o estímulo necessário que deve vir lá da tireoide para produzir essa regulação dos carboidratos, e aí a pessoa começa a acumular, começa a alterar o colesterol, aumentar a gordura do fígado e ter diabetes do tipo 2. Isso é muito, muito, muito comum. A gente precisa ficar alerta para isso. Então, além disso, ela produz a beta-oxidação e a lipólise. O que é a lipólise? Lipólise é o desdobramento das gorduras. Nós pegamos as gorduras e as gorduras, juntamente com os carboidratos, são as fontes de energia melhores que temos, sendo que a fonte de energia gerada pela gordura parece, e na realidade, melhor do que a dos carboidratos. A gente acha que carboidrato, né, é que vai dar energia, até a ideia de que a pessoa que corre a maratona tem que comer um prato de macarrão 2 dias antes de ficar comendo só macarrão, comendo só carboidrato para poder ter glicose, né? Para poder correr os 42 quilômetros, que é a distância que se corre na maratona. Pois é, mas a gente sabe hoje que talvez a gordura seja a gordura animal de boa qualidade, seja a melhor produtora de energia para fazer essa lipólise, né? E essa beta-oxidação. E, finalmente, também melhora a espessura do endométrio para evitar o risco de aborto. E também pode interferir nesse endométrio, quer dizer, o que é endométrio? Endométrio é aquela estrutura, não é, de células que recobre a parte interna do útero. E a pessoa pode ter uma endometriose, que é um problema muito comum nas mulheres, que pode ser gerado também por mau funcionamento
da tireoide. Então, vamos adiante aqui no nosso estudo e vamos ver que a gente tem a tireoide, ela é formada de folículos. Os folículos, vocês vão ver que está nessa imagem, vocês vão ver ali uma imagem que é uma reprodução dos folículos por uma imagem produzida por microfotografia eletrônica, quer dizer, você fez um esfregaço, botou no microscópio e tirou aquela foto que está ali à direita. E, do outro lado, ali em azul, parece uma baciazinha com uns tijolinhos em volta com os pontinhos vermelhos, que são as células do folículo, e aqueles pontinhos vermelhos são os núcleos das células. As células estão empaliçadas, uma paliçada, como se fosse uma estrutura de tijolos, né? Microtijolos, e ali dentro daquela parte azul é uma substância coloidal, né? Substância essa coloidal que é a responsável pela a produção do T3 e do T4. Nós vamos ter oportunidade depois de estudar isso. Eu vou pegar essa imagem, vou trazer ela aumentada para cá, para a gente fazer um estudo mais detalhado, para a gente entender por que tem que fazer esses nutrientes, por que tem que fazer reposição, por que a gente tem que cuidar mais dessa parte. E quando a gente cuida disso, como isso como essa célula, essa glândula, melhor dizendo, ela é uma glândula maestra, quer dizer, ela rege o metabolismo como um todo, ela vai funcionando bem, ela vai ajudar muita coisa. A gente vai ver agora, por exemplo, até uma coisa que a gente já falou aqui, fizemos já uma apresentação aqui sobre higiene do sono, né? Qualidade do sono. A tireoide é fundamental para que a gente tenha um sono reparador, para que o corpo realmente descanse. Porque a gente, quando dorme, o corpo dorme, a alma fica desperta, a alma não dorme, fica trabalhando, mas o corpo precisa descansar. Então, aquelas 8 horas, 7 horas, depende, cada pessoa dorme, quantidade de sono é variável. Mas a média é 8 horas por noite, ela precisa ser altamente recompensável, a pessoa precisa, de fato, descansar. Então, a tireoide, ela também vai sofrer influência, e aí nós vamos ver isso num outro diapositivo, no próximo, passa o próximo, por favor, que ela sofre a influência de um eixo chamado hipotalâmico hipofisário tireoide, né? O eixo hipotalâmico hipofisário é um eixo em que, lá no hipotálamo, que eu já falei dele, que é aquela parte lá do sistema nervoso central, né, manda uma substância chamada TRH. O TRH é um hormônio que é um hormônio que ele é estimulante da epífise, da glândula que é a pituitária, né? A pituitária. É, aliás, não é a epífise, é a hipófise, né? A pituitária. Ela vai ser estimulada por esse TRH, que vem lá do hipotálamo, né? Porque o hipotálamo também rege o claro e escuro. Quer dizer, a gente precisa dormir na obscuridade mais absoluta possível. Por isso que a gente deve evitar ficar vendo celular na cama, ficar trabalhando na cama, ficar discutindo na cama. A cama é para dormir, né? E a gente não tem que ficar usando a cama para fazer, por exemplo, trabalhar, por exemplo, leva processo, leva prova para corrigir. Eu já fiz isso, hein? É muito errado. A gente tinha muito sobrecarga de trabalho, pegava as provas dos alunos, levava para a cama, corrigir as provas na cama. Depois ficava com insônia, não sabia por quê. Então, o hipotálamo produz o TRH, que vai estimular a pituitária. Pituitária é essa que vai produzir um hormônio chamado TSH, que a gente faz no exame de sangue, quando a gente pede exame. E esse TSH ela vai estimular a tireoide
aquela glandulinha que está ali embaixo, que é a glândula parecendo duas asas de borboleta, né? E ela vai produzir o T4. O T4 é produzido numa quantidade relativamente grande. E parte dele se transforma em T3. Esse T3 vive muito pouco, ele é pouco durável, enquanto que o T4 dura um pouco mais. Mas quando a gente aumenta a quantidade de T4, aumenta forçosamente a quantidade de T3, que é o hormônio que vai estimular de fato, que vai ser de fato o hormônio necessário para fazer com que a tireoide fique, quando ela está bem funcionante, é a quantidade boa de hormônio. Mas acaba logo, é rápido, a função dele é ali no local. E aí isso vai estimular a redução da produção de TSH. Então, se você tem um TSH muito alto, é possível que você tenha um T3 ou um T4 baixo, ou seja, que a sua tireoide não esteja funcionando bem. Mas acontece, como já expliquei aqui outras vezes, a medida do TSH, do T3 e do T4 para avaliar a tireoide é muito frágil, não dá para a gente saber. A questão melhor é o exame clínico, a avaliação clínica. Então, nós vamos encontrar nas pessoas que têm essa alteração, pode passar outro, por favor? Né? Vamos ver o hipotiroidismo, né? A pessoa tem, a avaliação é clínica, então a pessoa tem queda de cabelo, a pessoa tem fragilidade das unhas, tem ganho de peso, tem baixa libido, o intestino está sempre meio preguiçoso, não consegue funcionar direitinho, a pele está ressecada, pode ter uma alta sensibilidade ao frio, está frio, né? Atualmente está muito frio. Mas tem gente que, se a pessoa tem hipotiroidismo, ela fica bem mais sensível ao frio. O frio passa a incomodar, e às vezes não está nem frio e a pessoa está sentindo frio, né? E há um déficit de atenção, um déficit de memória, a pessoa começa a sentir que não tá esquecendo muitas coisas, de repente, pode ser um quadro de hipotiroidismo. E aí, esses sinais, esses sintomas, é que devem ser avaliados para saber se a pessoa tem hipotiroidismo ou não. E quando faz a reposição, né, para atender essa situação de hipotiroidismo já comprovado, é preciso verificar se esses sintomas estão desaparecendo. Porque não adianta tomar, por exemplo, tiroxina, como muitas vezes a pessoa é chamada a tomar, e começa a tomar, né, Puran, etc., e outras substâncias que são usadas para corrigir, e a pessoa, o exame melhora, as dosagens no exame ficam melhores, mas o sintoma da pessoa não melhora, porque às vezes a absorção dessa substância química, às vezes não é boa. A reposição é por outro caminho. Isso não vou falar disso hoje, mas já falei disso anteriormente e vou voltar a falar num outro momento como é que se vai fazer a reposição desse déficit da função da tireoide, o hipotireoidismo, né? A pessoa também pode ter infertilidade, pode ter aumento de colesterol total, aumento do LDL, aumento da expressão do receptor de LDL hepático, né? que é o ApoB. Isso pode também estar reduzido, pode estar alterado. Pode ter aumento da lipogênese, principalmente no fígado, e vai formar gordura no fígado. Aquilo que a gente chama de esteatose hepática. Você faz um ultrassom hepático, tá com gordura no fígado e tal. Pode ser a função tiroidiana afeta isso, é preciso tirar isso do caminho. O hipotiroidismo pode ser tratado pelo clínico, pode ser tratado pelo alergista, pode ser tratado pelo imunologista, pode ser tratado até pelo cardiologista, pelo gastroenterologista, pelo clínico em geral, não tem muito problema. Agora, temos também a outra parte, quer dizer, além do hipotiroidismo, podemos ter hipertiroidismo, quer dizer,
O hiper, quando a tireoide está funcionando pouco. Agora tem o hiper. Vamos ver o hiper aqui, o hipertireoidismo. Tá aí o hipertireoidismo, você vai ter sintomas da chamada doença de Base-Doll-Graves, né? A pessoa fica com os olhos saltados, fica agitada, muito emagrecida, tem taquicardia, tremor, insônia, né? Irritabilidade, muita sudorese. O intestino, em vez de ficar preguiçoso, fica hiperativo, começa a ter diarreia, né? Tem perda da massa magra do corpo, as mulheres ficam com irregularidade menstrual, né? E um fluxo menor. Isso altera também a questão da absorção do ferro, né? Pela hemácia, pode levar a pessoa a ter anemia, né? E causa distúrbios da hipófise, do hipotálamo, e e doenças chamadas autoimunes, que é a doença de Graves, né? Base-Doll-Graves, né? Ou excesso, quando a pessoa, por exemplo, faz reposição de T3, de T4, de iodo não está bem dosado, fica um pouco a mais. E tem que ter cuidado nessa reposição. A reposição tem que ser feita com base em exames seriados e muito repetidos. Nós vamos encerrar aqui essa apresentação de hoje, para não ficar vocês ficarem com muita informação, mas nós vamos voltar na semana que vem para trazer para vocês o mecanismo da produção hormonal. Como é que essa produção hormonal se faz? Qual é o mecanismo? Onde é que o iodo entra aí? Toma-se iodo, não toma iodo? Tem uma briga aí de gente que não pode tomar iodo, que iodo faz mal. Iodo não faz mal, né? Iodo não faz mal, mas tem umas correntes aí que estão equivocadas, baseadas em pesquisas que não são válidas, que foram demonstradas claramente, recentemente, que não tem validação, e a gente tem que saber como fazer, porque também não é simples assim, não é tipo, vai lá e bota. Não é assim, tem que fazer com muito critério. Então, eu espero que essa apresentação tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham gostado, e espero que a gente possa estar junto na próxima sexta-feira e depois na próxima terça-feira, de novo, com esse mesmo assunto, com a continuação desse assunto. Na sexta-feira, nós vamos falar de coisas relacionadas com com o nosso comportamento. Provavelmente, eu vou falar do silêncio. Falar do silêncio. Assim, então, eu vou ficar calado, né? Silêncio tem que ficar calado. Não vou ficar calado, não. Vou falar a beça, mas vou falar do silêncio. Qual é a importância do silêncio, né? Será que a gente deve ficar silencioso ou a gente deve não ficar silencioso? Qual é a melhor coisa, né? E aí vamos fazer uma análise disso. É interessante, porque vocês vejam que nas ordens religiosas, principalmente as ordens budistas, as ordens taoístas, católicas, tem muito esse negócio de voto do silêncio, de fazer silêncio. Será que isso é uma coisa realmente válida para a saúde, para a espiritualidade? Vamos conversar sobre isso? Isso vai ser sexta-feira. E na terça-feira a gente volta com a tireoide, falando sobre o mecanismo da produção hormonal. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe a todos e que possamos estar sempre juntos.